Bom dia, irmãos e irmãs, povo de Deus, graça, paz sejam multiplicadas sobre todos, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos dê paz sempre, que essa seja uma semana de paz. Estamos começando aqui mais uma semana, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Já o segundo mês do ano, né? O tempo passando aí acelerado, o tempo urge e os dias são cada vez mais rápidos, mais breves. Então, que a gente possa estar começando bem nossa semana para garantir, né, que ao final da semana nós tenhamos cumprido todo o propósito de Deus na nossa vida. Um dia abençoadíssimo, uma semana abençoada aí na sua vida, Sérgio, Marlos, companheiros de conselho aí, Edmundo, todo mundo aí, graças a Deus, muito bom, alegria, meus irmãos, companheiros de conselho aí, de ministério, uma honra a gente poder começar a semana juntos aí, e é isso mesmo, Sérgio, nós vamos ter um programa aqui, dos nossos dias da semana aí, vou combinar com o Sérgio para a gente estar divulgando aqui as novas turmas de Homem ao Máximo, que começam dia 6 de março. Então, 6 de março, novas turmas, nós vamos continuar tendo as turmas presenciais, mas também vamos ter turmas online, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, uma semana de primeira, não começa na segunda, então vamos ter uma palavra de oração aqui. Jorge, meu irmão, forte abraço. Ô Jorge, tá em tempo aí, acelera, vai tomar a ceia com a gente hoje lá, em nome de Jesus. Hoje é dia da gente estar celebrando a ceia lá na paróquia, né? Então, todo mundo lá, Samuel e pessoal, tem quem... Ô Ronaldo, em nome do meu co-sogro, dá tempo aí, pelo menos um dos nossas reuniões lá, ou das 9 ou das 11, acelera aí para a gente poder partir pão juntos lá, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então, quem puder da região aqui, né, do entorno, e puder estar lá conosco, se você não pode participar presencialmente, para a gente repartir o pão juntos lá, prepare aí, dá tempo, corre aí, né, e prepare os elementos da ceia aí para a gente tomar juntos aí hoje, ou no encontro das 9 horas online lá, ou no encontro das 11, tá bom? Vamos ter aí o Bispo Almir lá de Brasília com a gente aí, ele e a Samira estão aqui conosco, já está online aí, ó, e vai estar participando com a gente lá na celebração da ceia, tá bom? Forte abraço para todos aí. Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. O Senhor é bom sempre, a tua bondade dura para sempre, e a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã, a cada semana. Nós somos renovados em misericórdia, essa é a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela família, pelos irmãos. Senhor, bendito seja o teu nome pela comunhão, bendita comunhão no Espírito, onde nós podemos exercitar nossa fé, repartir virtude, colocar nossa vida a serviço uns dos outros, em suporte, Senhor, em alimento, em provisão na vida uns dos outros, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. Abre os nossos olhos, ó Pai, para os irmãos, abre os nossos olhos para a família, para todos aqueles que através da nossa vida ainda hão de conhecer a verdade, conhecer ao Senhor e partilhar da tua intimidade. No nome poderoso de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, ô Davi, forte abraço aí, velho. Dá tempo, se você estiver online aí, estiver liberado, não tiver nenhum outro compromisso aí, agenda, separa o pão e o vinho aí, vamos tomar a ceia juntos aí hoje, viu? Ou às 9 ou às 11. Então, a Rosimeire aqui está perguntando onde é a nossa congregação lá em Brasília, né? Lago Sul é logo ali no fundo ali do Gilberto Salomão, Águas Claras. Eu não saberia dizer o endereço de Águas Claras, mas nós temos congregação em Águas Claras, Taguatinga e Lago Sul.
Mas se você entrar na internet aí e colocar Sal da Terra, Lago Sul, outro Sal da Terra, Taguatinga, Águas Claras, você vai descobrir fácil o endereço, né? Então, em nome de Cristo Jesus, temos alguns irmãos queridos também, né, de outros ministérios aí, a presbiteriana que fica ali, eu não lembro a região lá agora, mas ali no fundo do shopping, tem uns irmãos também que congregam ali na Vértice, lá no Mané Garrincha, tantos outros irmãos queridos aí, né, Batista Coinonia, que fica lá pertinho da gente, são tantos irmãos aí, em qualquer um desses lugares você vai estar sendo bem amparada e acolhida como família, tá bom? Graças a Deus. E aí, meu genro? Coisa maravilhosa, rapaz. Forte abraço aí pra você. Então, amados, abra aí sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Ele diz assim, palavra desafiadora. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, dai ouvidos à voz do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocaustos, de carneiros, da gordura de animais cevados. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vem a minha presença, quem requereu isso da mão de vocês? Que vocês viessem pisar os meus átrios? Não continuem a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem posso suportar o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pois quando estendem a mão, escondo de vocês os meus olhos. Sim, quando multiplicam as vossas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Pratiquem o que é reto, ajudai o oprimido, façam justiça ao órfão e tratem da causa das viúvas. Irmãos, vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração para a gente meditar sobre o princípio de hoje, né? O que era Babilônia? Babilônia era algo feito em nome de Deus. Tudo que Isaías está exortando aqui não está sendo feito em nome do diabo, não está sendo feito em nome de uma divindade. Deus não está falando das religiões que se reuniam em outros templos. Deus está falando assim: quem requereu de vocês pisar os meus átrios? Quem? Quem pediu de vocês de fazer essas coisas em meu nome? Então, antes de ser juiz de quem quer que seja na sua devoção religiosa, vamos avaliar o que estava acontecendo, qual era a indignação de Deus em relação a Sodoma e Gomorra. A palavra de Deus diz que um cego não pode guiar outro cego. Que antes da gente apontar e indicar a venda, né, que está lá no olho do outro, a gente tem que primeiro tirar a nossa. Então, como é que nós vamos falar do cisco que está no olho do outro se nós temos uma trave, uma venda tampando os nossos olhos? Amém? Então, muitas vezes, a palavra de Deus diz assim, que a gente está lá preocupado com coisas de menos importância na vida dos outros, porque eles operam na sua ignorância,
e não estamos dando a vida, estamos dando a devida atenção naquilo da nossa própria vida que evocamos conhecimento. Então nós estamos, num dito aí comum, nós estamos engolindo camelo e coando moscas. Às vezes a gente está sendo severo demais com as pessoas e não estamos percebendo a gravidade daquilo que Deus considera na nossa vida como abominação. E aí Deus está dizendo algo muito forte aqui em Isaías. Ele diz assim: eu abomino, eu rejeito, eu não suporto ajuntamento solene. Paulo, falando sobre isso, ele diz que nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem. Paulo não está falando de reuniões que está fazendo mal, ele não está escrevendo uma carta a uma seita. Paulo não disse sobre reunião que faz mal, escrevendo para um grupo idólatra. Não, ele não está escrevendo isso para uma religião pagã. Quando Paulo escreve uma carta dizendo que as reuniões dessas pessoas estão fazendo mais mal do que bem, ele está escrevendo seguramente a igreja mais carismática, a igreja mais envolvida e protagonista de dons, prodígios e sinais no princípio da história da igreja. O grande problema da igreja de Corinto é que não faltavam dons, não faltava erudição. Tanto que Paulo tem que exortar essa igreja, ele vai aprofundando a reflexão e ele diz: olha, não adianta coisa alguma a erudição. Não adianta uma teologia apuradíssima, erudita, diligente. Não adianta a capacidade de operar milagres, sinais, prodígios, como mover uma montanha do lugar. E tampouco adianta a filantropia. Não adianta esse tipo de ação filantrópica se o nosso coração não está compromissado em estabelecer relações de fato e de verdade com as pessoas. Então Deus está dizendo aqui em Isaías: eu não aguento mais as liturgias de vocês, o ajuntamento solene, eu não aguento essa quantidade de ofertas que vocês estão trazendo. Deus fala: eu não quero os cabritos de vocês, eu não quero os bezerros, eu não quero os holocaustos, eu não quero o sacrifício, eu não quero os louvores, eu não quero a solenidade dos vossos ajuntamentos, eu quero um coração transformado em favor uns dos outros. Ele diz que eu não aguento mais iniquidade associada a ajuntamento solene. Não dá para conviver com o fato de que enquanto nós nos reunimos, enquanto nós apainelamos as paredes dos nossos templos, enquanto nós estabelecemos templos suntuosos, liturgias sofisticadas, louvores ainda mais sofisticados, um custo operacional altíssimo para manter o nível de culto que as pessoas demandam ter, e a gente continua convivendo com injustiça, com miséria. A gente ainda continua aceitando e convivendo e se conformando com irmãos e irmãs que foram resgatados, reconciliados, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, como se nós não tivéssemos responsabilidade uns com os outros. Então, o que era Babilônia? Babilônia era algo feito em nome de Deus. Era uma expectativa de todo a partir de uma carência de parte. Então, muitas vezes, a partir das nossas carências de parte, nós geramos uma expectativa de todo que vai cuidar de nós e vai nos proteger das nossas carências. Então, muitas vezes eu quero investir numa estrutura,
Eu estou disposto a colocar meu dinheiro num templo, num culto, num rito, numa liturgia. Eu estou disposto a investir numa metodologia que me garanta. Então, o espírito de Babilônia, o espírito de Babel é: vamos fazer algo, porque separados nós somos mais fracos, mas juntos nós somos mais fortes. Então, vamos fazer algo que, tocando Deus, sensibilizando Deus, vai nos garantir um futuro de acordo com aquilo que a gente espera e merece. Isso é o princípio do ajuntamento solene associado à iniquidade. Então deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O próprio Paulo diz que nossas reuniões estão fazendo mais mal do que bem, porque é o esforço de parte na tentativa, na expectativa de construir um todo. Então a igreja não é um esforço das partes no sentido de construir um todo. Não é o nosso esforço de entregar para Deus um ambiente solene, de entregar para Deus um ambiente religioso, agradável o suficiente, que toca a Deus. Não é uma torre que sobe da terra para os céus e que vai sensibilizar a Deus de modo que nas nossas orações Ele nos proteja das imprudências que nós insistimos em manter. Isso é o Satanás, isso é o Lúcifer, isso é o anticristo que entra na nossa mente e nos induz a pensar assim. Vai lá na parte mais alta do templo que você construiu, vai lá no pináculo do templo e faça uma oração que Deus te proteja, e você se lança de lá nesse abismo, você pula da ponte lá do topo, você pula lá do cume dessa torre, comete qualquer imprudência que você queira cometer, qualquer desatino, e a sua religiosidade, as suas ofertas, seus dízimos, seus hinos, suas liturgias, suas doutrinas vão ser material suficiente para Deus se comover com você e se sentir na obrigação de te proteger. Isso é de demônio. Isso é ensino de demônio. Esse é o espírito de Babel. Isso é Babilônia. Isso não é família de Deus, não é igreja. Então, família de Deus não é o esforço de parte no sentido de construir um todo que nos proteja ou que satisfaça cada parte. Então, eu não vou para a igreja, eu não vou para um culto para ser satisfeito como parte, porque afinal de contas eu investi, eu contribuí, eu ensaiei, eu estudei, eu busquei a teologia, eu busquei a liturgia, eu busquei a estrutura, eu construí o templo, eu fiz tudo de acordo com aquilo que eu imagino que vai agradar a Deus, e agora eu vou produzir um culto e ele vai descer lá exatamente onde eu preciso que ele desça. Ele vai prestar atenção mais no meu culto. Nós somos tão imbecis, nós somos tão medíocres, nós somos tão indignos, que a gente ainda pensa que Deus frequenta um culto melhor, e Deus não frequenta o culto lá das pessoas simplórias, muitas vezes, na sua liturgia. Que há mais espiritualidade. Nós ainda temos essa soberba de achar que nós vamos melhorar o nível de espiritualidade sofisticando nossas estruturas, nossas formas litúrgicas, teológicas e metodológicas. Isso é Babilônia. Não é esforço de parte na construção de um todo. Igreja é uma convicção de todo, gerando uma consciência de parte.
Babilônia é uma carência de parte, numa expectativa de todo. Igreja é uma convicção de todo, gerando uma consciência de parte. De modo que a partir de uma convicção de todo, eu conheça, eu signifique, eu dê sentido, eu reconcilie com o seu verdadeiro propósito as partes. Então eu nunca vou ter consciência, eu nunca vou cumprir o propósito da minha vida, a não ser que eu tenha uma convicção de todo. Então, a partir da minha convicção de todo, eu coloco as características, as atribuições, os meus dons de parte na edificação, no fortalecimento, no testemunho do todo. Então eu tenho um compromisso de todo, eu tenho uma convicção de todo, eu tenho um propósito de todo. E isso dá sentido ao meu dom, aos meus atributos, às minhas habilidades de parte. Sem isso, cada vez que eu me reúno, eu fico pior. Porque cada vez que eu me reúno, eu engano a mim mesmo, achando que Deus tem prazer na reunião. E Deus não tem prazer na reunião. Deus não convoca a reunião. Deus promove encontros. Por isso que Babilônia foi uma convocação de uma reunião. Então, o Satanás, o capeta, o anticristo, o pé redondo, o cramunhão, o coisa ruim, convocou uma reunião em nome de Deus, prometendo que se as partes se esforçassem na construção de um todo comum, Deus iria garantir o futuro que eles almejavam e iam protegê-los de todo infortúnio. Oh Deus, então nós estamos aqui compartilhando hoje sobre o princípio do todo e da parte. Ou seja, uma vez que eu tenho uma convicção de todo, uma vez que eu entendo que há um corpo, há uma unidade, então a gente não produz a unidade, a gente não faz a unidade a partir das nossas reuniões. A gente mantém todo o esforço na preservação da unidade. Então, todo o meu esforço na vida, tudo o que eu faço, todo o meu esforço, meu trabalho, meu ministério, minha família, minha amizade, é um esforço na preservação da consciência de unidade. Então, como eu não sou promotor da unidade, eu não desanimo em relação à unidade. Então, quando eu vejo um irmão, por mais diferente que ele seja, quando eu encontro um irmão, por mais que aparentemente nós pertençamos a mundos diferentes, categorias diferentes, ambientes sociais diferentes, culturas sociais diferentes, o meu esforço é na manutenção da unidade. Então nós não fazemos caridade. Nós não somos distribuidores de cesta básica.
Nós não temos a vocação. Nós não temos a vocação. Amém, irmão? De fazer a mitigação da pobreza. Nossa, que tudo que a gente faz, todo o nosso trabalho não é para mitigar a pobreza. Todo o nosso trabalho é para traduzir a nossa consciência de todo. Então, quando nós repartimos um recurso, nós não estamos fazendo caridade. Nós não podemos continuar nesse esforço de mitigação da miséria, distribuindo aquilo que nos sobeja. Nós não estamos aqui para distribuir o que sobra. Cada vez que a gente entrega um alimento, cada vez que a gente compartilha uma roupa, cada vez que a gente visita um doente, é para dar testemunho de que aquele irmão não é mais invisível aos nossos olhos. Então nós não vimos a miséria dele, nós vimos ele na sua pobreza. Nós não vimos a nudez dele, nós vimos ele nu. Nós vimos ele com fome, nós não vimos a fome dele. Então nós não podemos continuar fazendo esse tipo de violência, continuar cometendo esse tipo de violência, de abuso moral, religioso e ético, como se a gente estivesse ajudando as pessoas. Jesus diz: quem estava doente era eu. Quem estava com fome era eu. Quem estava nu era eu. E quando você fez alguma coisa por essas pessoas, você fez isso por mim, por nós, e não por ele. Então, se eu não enxergar Cristo, se eu não tiver consciência de corpo, se eu não tiver os olhos para o meu irmão, é constrangedor eu apenas ter olhos para a miséria dele. Porque aí vai ficar patente que não é amor, é incômodo. A miséria dele me incomoda porque não me permite desfrutar minha riqueza sossegada. E aí eu vou lá fazer algum tipo de mitigação. Eu vou lá tentar equalizar uma sociedade para que eu possa exercer meu direito tranquilamente. Então, toda vez que a gente socorre alguém, toda vez que a gente acolhe, toda vez que a gente se esforça, é no esforço de manter a unidade e não de promover. Por isso Deus está dizendo: pare de trazer essas ofertas manchadas de sangue, porque eu quero de vocês é equidade e não iniquidade. Deus não quer mitigação de pobreza, Deus quer justiça. E justiça se faz a partir do momento que eu tenho olhos para o outro e para a nossa relação, e não para a aparente necessidade dele. Amém? Não adianta mitigar a pobreza dele se ele nunca vai fazer parte da minha vida, da minha história, da minha mesa. Jesus não montou um centro distribuidor. Jesus montou uma mesa para repartir o pão com seus irmãos.
mais importante do que distribuir pão para todo mundo é compartilhar o pão com todo mundo. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então hoje a gente está tratando aqui do princípio do todo e da parte. Amém? Então essa semana a gente vai compartilhar um pouco mais sobre isso, vamos conversar profundamente sobre esse assunto, uma reflexão desafiadora para que os nossos olhos sejam iluminados em relação ao nosso irmão. Para que mais do que olhar para a necessidade dele, nós possamos olhar para ele na sua necessidade. Então Deus não quer que eu olhe para a necessidade dele, Deus quer que eu finalmente olhe para ele na sua necessidade. Aleluia, forte abraço, fica na paz, até amanhã, se Deus quiser, na viração do dia, na mesa preparada, ali por volta das 18 horas de estar junto, repartindo mesa, virtude e fé. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, fica na paz.